Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês se preparem para receber esse convidado nosso hoje, ele que é um ícone na arquitetura brasileira. Eu estou falando de Sérgio Conde Caldas. Ele que se divide entre o escritório de arquitetura e as incorporadoras, um grande nome, grande arquitetura no Rio de Janeiro e muito mais, mas isso quem vai contar para ele, quem vai contar para a gente é ele. Deixa eu ver se Sérgio já está por aqui. Aqui, achei. Conectando. Olá, Tudo bom, Sérgio? tudo bem? Tá me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. A gente já começa assim, ó, travando. Tudo bem, Sérgio? Tudo ótimo. Tá me escutando bem? Agora eu tô perfeitamente. Que honra tê-lo aqui com a gente. Ah, imagina, obrigado. Dividir esse espaço, dividir essa arquitetura maravilhosa. E maravilhosa mesmo, porque é ganhadora de muitos prêmios, né, Sérgio? Graças a Deus a gente tem um caminho aí trilhado, de algumas Quantos dificuldades, mas muito prazer de trabalhar com arquitetura. Acho que essa que é a Olha, é motivação. nítido no seu projeto. Vou te contar que a gente consegue traduzir, você consegue enxergar quanto amor e criatividade, como você realmente se entrega em cada projeto. Eu vou até já separar alguns projetos aqui para o pessoal ir conhecendo um pouco, enquanto a gente conta. Quanto tempo que você já está nesse universo? Você começou de criança, Bom, né? Vamos começar por aí. o meu pai é arquiteto, né? Eu tive essa felicidade e, na verdade, foi minha inspiração. Meu pai é arquiteto, montou uma empresa que eu brinco até com os amigos paulistas, que é a Ideias Arvos de 50 anos atrás. É uma empresa criada por um arquiteto, que buscava se diferenciar do mercado carioca, que na época era o boom imobiliário, né, nos anos 70. No começo dos anos 70, ele montou a Concal, que é a empresa que vai completar 50 anos esse ano, final do ano. E ele montou essa empresa com essa lógica. Primeiro, fazendo obras por administração para amigos. Ele montava, comprava o terreno e fazia o projeto de um prédio de 6 unidades, mas sempre com uma arquitetura icônica. Que acho que é o Sempre DNA uma que carrega arquitetura. até hoje, né? E aí eu fui contaminado por tive esse privilégio. E eu comecei numa obra da Concal, que é até um projeto bastante reconhecido aqui no Rio. Em 89, eu tinha 16 anos, e que é o Parque Mongeau. Uau! No Jardim Botânico, é um condomínio de 6 blocos, com uma arquitetura bem bacana também. Ele fez os painéis, o Brenan mandou uns painéis nas portarias e revestimento todo em Brenan. O projeto é incrível, tem 1 metro quadrado de circulação, os apartamentos são bem amplos, 4 suítes, em centro de terreno, uma coisa bem. Tanto é que hoje esse empreendimento ele vale o dobro do metro quadrado do empreendimento na mesma região. E Caraca, de não lá faço para ideia. cá, eu comecei trabalhando na empresa. Eu dei um altos para trabalhar com o Índio da Costa, que é um cara que eu também adoro. Então eu trabalhei lá. Designer sensacional. Eu pedi um altos lá para o meu pai me liberou para ir para o Índio. Foi ótimo, foi muito legal. Você sabe que o Índio tem, já desenhou pra gente, pra Ornari, uma linha de armário? O Guto, né? Sensacional. O designer, né? Eu trabalhei com o pai. O Guto, na época, estava até fazendo. O Guto é um pouquinho mais velho do que eu, ele tava fazendo pós na Alemanha, nessa época que eu trabalhei lá. E você foi pra lá. Eu fiquei no Índio, e fiquei lá um tempo. E aí depois voltei para o escritório. E aí muito cedo Moldado. comecei a. Não, voltei para a Concal e muito cedo eu comecei a assinar os projetos da Concal, que foi também um grande privilégio. E uma responsabilidade enorme também, né? Porque eu era um arquiteto muito jovem, fazendo uns projetos já relevantes, né? E nessa E época você já tocava o seu escritório, que leva o seu nome, ou veio um tempo depois isso? o meu escritório eu demorei, na verdade, assim, porque eu não tenho o histórico de outros escritórios que começaram como escritório. Eu projetava. Já começou lá dentro. Não, porque essa é a grande diferença. A Concal, ela tem realmente até hoje um escritório de arquitetura dentro da empresa, que é a alma da empresa, na verdade, né? São os projetos.
a empresa incorporadora tem os projetos que são desenvolvidos lá e são concebidos e desenvolvidos lá. Então, acho que é a única empresa construtora, incorporadora, que tem um departamento de arquitetura completo mesmo, que vai desde a viabilidade até a entrega, A entrega detalhamento. geral. Porque você faz interiores também, né? Faço menos, tá? Mas, assim, aqui essas imagens que a gente está vendo é de um projeto que a gente está fazendo, é aqui a parceria com a Adriana Esteves, que está fazendo os interiores. Eu faço os interiores de casas que eu projeto. É até mais fácil, não é? A compreensão da arquitetura. É porque eu entendo, assim, que a arquitetura, ela é tudo, né? Nesse caso aí, desse projetinho também, a gente fez os interiores. Às vezes a gente faz os interiores. O que fica muito claro para a gente que, normalmente, quando você faz um projeto que é mais livre, uma casa, ou onde você tem maior liberdade, os interiores são quase uma consequência do projeto de arquitetura, né? Ele é uma coisa complementar, né? Você precisa vestir menos esse projeto. A arquitetura, ela já está revelada ali, fica uma coisa que você não percebe muito o que é arquitetura, o que é interiores, né? A gente tem uma arquitetura muito racional, acho que até muito por conta da minha escola, e foi uma grande escola, eu sempre, e por conta da sustentabilidade, que também foi um tema que eu tive como Chama muita interesse atenção, muito né? cedo. Então, eu sempre entendi que a racionalidade, e até os meus grandes ídolos, que é o Renzo Piano e o Richard Rogers, que são... Eu ia te fazer essa pergunta. É, Quem são os nomes por trás da sua criação? Então tá aí. peraí, estão me dizendo que tá travado para entrar. Algumas pessoas estão me falando aqui. É mesmo. Então, É. peraí. Pessoal, todo mundo que tá entrando tá conseguindo ver. Som tá ok. Você também não... não sei. Ok. Quem não está entrando não tem como se manifestar. É. O Bom, pessoal não sei. conseguiu aí? O pessoal tá falando aqui que alguns estão bem. Todo Tudo mundo ok. por enquanto tá Tô ok. vendo amigos aqui. Legal, Carol, Giovana. Coisa Bom, estava boa. falando que esses são os meus, sim, meus grandes ídolos, né? Quem te Principalmente inspira? o Richard Rogers, que é um cara que eu acho fenomenal em todos os aspectos. A arquitetura E internacional também mexe com a sua inspiração? eu acho que a gente tem uma coisa muito forte nossa da arquitetura, porque os nossos modernistas foram grandes nomes, né? E eu acho que a gente tem uma cultura que, na verdade, é da nossa colonização, né? Da nossa arquitetura portuguesa. Esse projeto até em Portugal, que a gente Muito, está fazendo, da vinícola. E o nosso modernismo ele já nasceu um pouco com essa pegada, né? Ele tem muito, muito. Você sabe que eu vejo, Sérgio, por exemplo, esse projeto seu, eu vejo uma fluidez muito, muito grande, assim, que traz uma linguagem do modernismo que é realmente essa visão fluida, né? Você consegue enxergar os horizontes através da arquitetura. E eu percebo que você tem esse movimento, olha só como é fluido. Você está dentro de um apartamento, mas você se sente totalmente integrado à natureza, né? Você faz parte do externo, né? Você traz o modernismo como uma Eu inspiração. sempre tive esse interesse pela técnica, assim. Então, muito do nosso trabalho acaba sendo uma consequência da nossa capacidade técnica de fazer elementos relevantes que são que fazem desse projeto ser construído daquela forma. Eu sempre digo também que a arquitetura, eu faço muito imobiliário. E eu não entendo muito quando você, aqui aí em São Paulo também, acho que tem muito isso, você contrata um arquiteto para fazer a fachada, ou para fazer o conceito, ou para fazer... Assim, isso para mim é um palavrão, porque, na verdade, assim, a arquitetura ela é consequência do primeiro traço. Assim, tudo é É contínuo. verdade, é verdade. Então, eu acho a grande perda fazer isso. Alguns incorporadores não fazem, muitos fazem. Nessa que eu me recuso a fazer, normalmente, eu nunca fiz.
porque eu já fui muito convidado para fazer a fachada, eu não faço, Você porque compreende, né, esse contexto. eu não acredito, porque na verdade a arquitetura, a fachada é uma consequência da arquitetura, né? Se a fachada, desculpa, se a fachada está precisando de elementos, é porque essa arquitetura não está bem resolvida, né? E aí você cria ela de alguma forma para ela ficar esteticamente mais bacana. Mas eu acho que Harmônica, quando né? você pensa num balanço de varanda, por exemplo, ou como ele vai ser construído, como é que vai ser essa viga, como é que vai ser esse balanço, como é que você resolve esgotamento da varanda, tudo isso é uma consequência de como você resolve tecnicamente isso para aquela imagem que você está buscando. E esse quesito balanço é uma coisa que está muito presente também dentro dos seus projetos, porque tem umas Eu construções adoro balanço. longínquas incríveis. Assim, eu andei reparando. E é curioso também, porque Os você calculistas me traz. adoram. É louco, como é que você vai fazer isso? Eu não sei, se vira. Acho o número. Mas você sabe que eu sempre tive uma coisa que era o meu cliente sempre foi um cliente profissional, né? A maioria das vezes. Então eu sempre fui muito questionado como é que se faz, como é que se limpa, como é que. Então eu tinha que ter resposta para tudo. Então acaba que naturalmente eu tinha essa preocupação sempre de estar buscando uma arquitetura autoral e de alguma forma diferenciada, né? Mas eu tinha que ter a resposta, tinha que ser execuível de uma maneira barata, quer dizer, não muito cara, e ao mesmo tempo Esteticamente perfeito, né? se justificar. Né? Então eu sempre tive esses pesos, né? Então eu sempre tive essa necessidade de justificar às vezes um balanço maior, onde eu ia ter mais ferro, mais concreto, ou uma solução com tirante, sei lá. Esse caso, por exemplo, essa casa que é toda uma laje, um grande vão de laje protegida, mas a justificativa são esses pesos. Você pesa, isso aqui vale a pena por causa disso. Por outro lado, eu consigo tirar alguma outra coisa que não é tão relevante numa outra área. Eu vejo Então, que a gente não é aquele arquiteto que não importa o metro quadrado, o custo do metro quadrado. A gente sempre tem isso como uma olha premissa. essa integração desse projeto. Conta um pouco desses projetos. Esse é um projeto que veio através de um cliente brasileiro com um sócio português, que tem essa vinícola que é a Vila de Frades. Isso é na região do Alentejo, ali na... Ah, que coisa linda. É lindo, Portugal. Portugal, perto, ali perto daquelas vinícolas todas, Cartucha, tudo. Aqui também continua, né? Olha como entra Nessa, lava de sol, de nessa luz. mesma região. E esse terreno tinha uma situação específica, que eu fui lá 2 vezes, né, antes da gente começar o projeto, e ele tinha uma situação que ele é do lado de uma vila romana, que é uma vila romana que se chama San Cucufati, que é um patrimônio da Unesco, é um negócio fantástico, porque é uma vila Uau. praticamente mantida. São, na verdade, esses generais, que era tipo o cara lá do Gladiador, esses grandes generais romanos, eles tinham, depois de várias batalhas, eles tinham uma aposentadoria, eles viravam nobres, eles tinham títulos de... Então, eles ganhavam terras nessas colônias, né, que eram conquistadas, nesse caso, aí, nessa região de Portugal. E eles recebiam os escravos para... Então, eles tinham aquela vida boa lá com os escravos, produzindo e como essas áreas não ficavam em áreas de conflito, eram áreas rurais, muitas dessas vilas romanas estão mantidas. Talvez essa que esteja mais mantida em Portugal, São Cucufati. Então tinha uma questão de uma preocupação grande com o patrimônio com relação a isso, que é exatamente do lado. Então a gente aproveitou o caminho de oliveiras que tinha para fazer aquele acesso e fez uma arquitetura, e eu tinha uma restrição enorme, que eu só podia projetar a área de uma casinha que tinha lá, mais 50%, que dava uma área ridícula. Foi por isso que eles fizeram entrou para dentro da Por isso que a natureza gente fez foi como se fosse um grande subsolo, a gente fez um e não pequeno fica movimento dentro. visível a arquitetura. O vinhedo passa por cima da própria construção. Sensacional essa E, história. tem, o dono da vinícola é um senhor muito legal. E a gente teve uma verdadeira aula. Foi assim,
um conhecimento que a gente adquiriu, porque a gente teve com o historiador, do vinho de Itália, que é o vinho que eles produzem, que é um vinho orgânico, né? É o vinho como se fazia antigamente, o vinho como se fazia no Império Romano. Só que esse vinho está ganhando cada vez mais destaque e o vinho deles é muito bom, realmente. Então, essa vinícola está... E aí a gente acabou de aprovar, acabamos de ser contratado para fechar, para fazer o desenvolvimento, o executivo. Então, a gente está super feliz. Então, vai virar realidade mesmo. Agora, conta pra gente um pouquinho sobre a arquitetura que você desenvolve para os prédios. Eu achei muito interessante porque uma linguagem que eu senti é que na fachada deles, não esse específico também é muito sensacional, mas como você usa as plantas para dar volumetria na fachada, né? Eu uso muito jardineira, tá? Mas isso até meu pai já fazia muito. Eu lembro que era até muito criticado na faculdade, porque eu gostava de jardineira, e todo mundo falava, mas jardineira tem que se manter é difícil e tal, mas eu sempre achei tão Uma coisa... irrelevante isso, porque na verdade é tão fácil cuidar de uma jardineira, né? E eu sempre usei. E o que eu percebo nos projetos é que essa jardineira, e hoje ganha muito mais destaque, a gente vê projetos icônicos que são verdes completamente, né? Cheio de jardineira. Sim. E com a solução da irrigação, né? De você fazer a irrigação e fazer uma proteção, de fazer uma laje dupla para poder também não ter a eventual infiltração, não passar para outra laje. Então, isso a gente tem feito, não deixou de fazer, é uma coisa que a gente usa muito, inclusive jardim vertical em lobby, árvore dentro de lobby, a gente tem um projeto comercial que a gente tem duas jabuticabeiras dentro do lobby de um prédio. Mas e eu tá acho lá que lindo. Acho que tá houve lá um tempo em que as pessoas tinham essa coisa mais pedra, mais fechado, e hoje tem se mudado muito esse cenário, né? A gente sente necessidade, a falta do verde dentro de casa, né? Do externo entrando dentro de um pedaço de lar. Você Não tem a sente isso menor também? dúvida. Assim, aqui no Rio, por exemplo, eu moro no Jardim Botânico, que é o bairro mais verde do Rio. E eu tenho uma necessidade total, assim, de estar integrado à natureza de alguma forma. Esse nosso projeto nasce muito com esse conceito, esse projeto que a gente comprou uma casa e transformou em 8 Eu casas. achei sensacional, junto em parceria com o Miguel Guimarães. O Miguel, com o O Miguel Miguel esteve Guimarães. aqui com a gente na segunda-feira contando um pouco. Eu fiquei apaixonada. Conta um pouco desse projeto. Eu nunca tinha pensado em ser incorporador, né? Na verdade, não foi uma coisa, um desejo. Só que o que eu percebia, e de uma maneira geral, no Brasil inteiro, que existia um nicho de projetos diferenciados que não era atendido, ou seja, os nossos clientes, eles não eram atendidos por um mercado por uma... Você não vê muito... você vê grandes apartamentos, excelentes apartamentos, mas não via ninguém produzindo casas, por exemplo. E eu acho que o grande desejo da pessoa, eu sempre tive... Eu moro em casa, por exemplo, tá? Mas eu sempre imaginei... a questão da segurança inibiu durante muito tempo essa coisa de morar em casa. E é claro que tem uma dificuldade de espaço também, como a gente mora em áreas urbanas, os espaços para unifamiliar são restritos, né? Tanto aqui como em São Paulo, enfim. Mas aí eu comecei a enxergar uma possibilidade de fazer um projeto, onde a gente... Desculpa, aqui quando toca aqui, não sei se interrompe aí. Quando a gente de fazer um projeto que tivesse as características que a gente valoriza numa casa, ou seja, grandes espaços, tudo que o cara não tem num apartamento, que uma casa pode ter. Então, você vai ter um quarto de 18 metros quadrados, suítes, mais uma suíte master de 30 metros quadrados, com 2 closets, 2 banheiros, uma sala integrada com a piscina, uma varanda gourmet, uma cozinha integrada, coisas que eu valorizo. Eu cozinho, por exemplo, então eu adoro. Então, o Miguel tem a mesma pegada. Funciona, né? E a gente se entende muito bem, porque, na verdade, a gente já fez várias parcerias de projeto, porque eu acredito que a gente tem uma linguagem e um interesse comum. Apesar dele fazer muito mais casa e eu fazer muito mais prédios,
prédios. Ele já fez prédios, eu já fiz casas, entendeu? Mas eu acho que isso casou muito bem, porque traz um pouco da expertise de cada um, que é um condomínio de casas, mas o que eu achei muito interessante é que por mais que elas tragam assim a mesma linguagem, são completamente diferentes uma da outra, né? Então, quando você É, olha, você acha que é a mesma coisa, mas é completamente diferente. o princípio era uma obra de baixo impacto, com materiais racionais e eficientes, eficiência energética. Todas as casas sustentáveis, ou seja, a gente vai usar tudo que tem disponível no mercado. Eu tenho um projeto que a gente fez há 10 anos atrás, que até o Miguel participou, aí eu convidei ele para fazer um projeto, o Thiago Bernardes também, que se chama Movimento Terras. Esse projeto foi na região serrana, foi a primeira vila ecológica da América do Sul com certificação BREEAM. E ali eu apanhei pra caramba para fazer, tá? Verdade. Foi bem complexo, porque na época não tinha. Eu procurava os grandes fornecedores e os fornecedores não tinham os laudos comprobatórios da eficiência. Até tinha os materiais eficientes usados de reuso e tal, mas não tinha certificações. Só para quem, E os fornecedores. para comentar, o selo BREEAM é um selo que para você ter esse selo, você precisa ter um altíssimo nível de sustentabilidade e começa pela especificação dos seus fornecedores, né? Que é isso que o Sérgio está contando. Até o caso de fornecedores próximos conta, treinamento da mão de obra, a gente usou tijolo de solo cimento. A Guardian foi um grande parceiro, porque eles fizeram os vidros de baixo impacto. Né? Sim, isso eram materiais que nem tinham aqui muito no Brasil. Mas como tinha um A valor Ornar, institucional... inclusive, tem os selos de sustentabilidade, de ter essa preocupação no processo desde a escolha dos fornecedores. Até porque isso é importante não, mas necessário para fazer exportação, né? Como a Ornari manda para fora, é obrigatório ter esse selo de sustentabilidade. Por isso que tem gente parceira, sim. Esse projeto OPAN já foi muito mais fácil, porque, por exemplo, quando a gente falou com a Esther e todos os armários vão ser da Ornari, primeiro até pela questão estética, enfim, e tudo mais, mas muito também por causa disso, porque a gente precisava fazer, não só o conceito era muito forte, porque era um conceito brasileiro, ou seja, a gente está usando especificação 100% brasileira, com empresas brasileiras, com designers brasileiros e a nossa marcenaria que a gente está desenhando. Então, assim, 100% dos materiais, inclusive esses materiais de painel fotovoltaico, tudo que a gente está colocando, que são o que gera essa eficiência energética. Então, vai ser uma casa, as casas são casas lindas, acho que tem 2 casas aí que estão passando nas imagens, com baixíssimo custo de manutenção e baixíssimo custo de operação. As casas são todas diferentes entre si e tem uma coisa de implantação muito legal que a gente fez, que a gente enxergou, tem muito isso, assim, às vezes você tem um vizinho que é meio egoísta e constrói uma empena para a tua casa e arrasa com a tua casa. Às vezes você tem uma vista, perdeu a vista e o cara tá legal, ele tá podendo fazer aquilo. Ali você tem segurança de que vai acontecer ao forno. Como a gente tinha espaço e tinha essa possibilidade de projetar 8 casas em paralelo, a gente qualificou as virtudes das casas e protegeu as deficiências entre elas. Então, a gente tem a implantação, que quando a gente olha a implantação é muito legal, os vazios se completam, você tem sempre uma situação de respeito, né? Que deveria ser até obrigatório, mas É verdade. Quais são as tecnologias que envolvem hoje a sustentabilidade dentro de uma casa para ela ser autossustentável? Para operação, olha, assim, ela para ser sustentável mesmo, ela tem que ter uma obra de baixo impacto. Então, assim, a metodologia construtiva, no caso, a gente está indo pela estrutura metálica, porque é um material menos danoso e com menos impacto concreto. A especificação de vidros, de esquadrias, de tudo isso. E a parte tecnológica seria automação, irrigação, painel fotovoltaico, captação de água de chuva, captação de águas cinzas, telhado verde.
Águas cinzas é aquela água que você reaproveita para... Que é a água do telhado verde, por exemplo, você aproveita para as descargas, que é um volume Ai, de que água. legal! Tem E gente perguntando onde que é o captação... condomínio. E a captação é você captar do telhado, vai jogar numa caixa de reuso, que é bombeada para você Irrigar o fazer, irrigar o jardim, por jardim. exemplo. Então, você tendo essas coisas, seu custo de operação da casa se torna mínimo. Hoje Reduz você muito, consegue né? até zerar a conta de luz, por exemplo. A conta de água reduz enormemente. Então, a longo prazo, além de justificar o investimento, você fica ainda... Isso, inclusive, isso tem outras questões, tá? E quando a gente fala em um volume maior, numa escala maior, isso tem até a questão de crédito, né? Porque você tem um projeto amigável, né? Você tem uma facilidade de crédito, em teoria, melhor do que um projeto que não tem essa Esse preocupação. recurso. É, Ô, Sérgio, além do que curiosidade. deveria ter mais estímulos, tá? Por exemplo, eu acho que o cara que tem uma casa sustentável, ele tinha que ter alguma isenção de IPTU, ele tinha que ter uma isenção de ICS da obra. Inclusive da Esses luz do sol, estímulos. né? Que a gente Não, tem eu que acho que pagar para usar a luz do sol. isso já acontece em outros países, né? O Brasil ainda É. está meio atrasado nesse aspecto. Agora, curiosidade, para quem já tem uma casa, que já tem a casa, ela já funciona, é possível adaptá-la para essa realidade sustentável? É totalmente possível. Assim, Precisa de é obras. claro que nascer no projeto faz você ter... Você consegue pensar esses espaços, destinar esses espaços e isso de uma maneira muito mais eficiente e um conceito mais bem bolado dentro da arquitetura. Quando você não tem isso, você tem que contar com uma criatividade e, às vezes, ter que perder um pouco de alguma coisa. De repente, você vai ter algum limitador, mas É. é possível, Mas sim. é possível fazer essa É, transformação. é. Essa casa aí que a gente está vendo é a casa em São Conrado, que ficou pronta ano passado. É um terreno mágico, porque tem 37 palmeiras imperiais Uau! centenárias de 100 metros. E é no meio do verde, tem uma vista linda para o mar. Elas já E estavam lá e vocês só refizeram a não, eu arquitetura ao tive uma redor grande, dela. foi uma grande dificuldade de implantação, porque compor com o programa do cliente, que inclusive tem uma quadra de tênis no terreno, Beleza. manter as árvores todas e mais as palmeiras. Então, essa casa tem 3 palmeiras imperiais dentro da casa. Ele tem dois vazios que são integrados para um a sala de jantar e o outro uma outra salinha. Que aí as palmeiras vazam a casa e vazam lá em cima, porque em cima é um telhado verde que dá no nível da quadra de tênis. Aliás, vocês fazem parceria sempre com histórias muito bacanas. Eu vi que vocês estavam fazendo paisagismo com o escritório da Buller Marx. A Muito gente tem bacana bons também. parceiros, o Maneco Inderé, iluminação, Bulemax, a gente faz também com... Tem outros grandes bons escritórios, A iluminação a gente consegue ver, que só de ver os projetos a gente entende completamente como isso é bem resolvido, né? E cria É, cenas incríveis. os calculistas também são muitas vezes nossos parceiros, porque uma das primeiros técnicos que a gente procura para tornar possível as nossas propostas. Então, a gente tem o Cláudio Adler aqui no Rio, tem a Habilitar também, que são grandes parceiros. Esse projeto é um projeto também novo na Delfim Moreira, é o último terreno da Delfim Moreira. É super difícil de projetar, porque você tem que fazer um cone de sombra e projetar, e pensar que a sombra no solstício inverno não pode invadir a ciclovia. Então, como a gente projeta em BIM, isso também é uma coisa, a gente tem talvez no Brasil a gente esteja mais inovador ainda nesse sistema BIM. A gente trabalha com ArchiCAD. E o João, meu sócio, implantou isso aí, foi guerreiro, porque a gente foi pioneiro, a gente já está trabalhando há muitos anos. A gente chegou a ter muito prejuízo em executivo, fazendo, aprendendo, mas foi um investimento que valeu a pena. Hoje a gente está muito capacitado em trabalhar em BIM. O que é o E trabalhar em BIM, para quem não conhece?
Até pouco tempo, a gente trabalhava desenhando em prancheta. Quando eu comecei, era em prancheta. Inclusive, os meus primeiros trabalhos foram normografando e raspando papel manteiga, usando benzina. É a, Gente, é a memória afetiva que eu tenho, mas super ineficiente. Porque se você mudava alguma coisa, você tinha que rasgar e começar do zero. tudo. Depois teve a grande evolução, que foi uma grande evolução, que foi o AutoCAD. Que você projeta em 2D, como se você estivesse desenhando, mas você Tem está várias fazendo. pessoas se identificando aqui. É, é. Quem Mas também você faz comentou. em. Mas é tudo em 2D. Então, assim, você não tem uma visão geral do projeto. Quando você trabalha em BIM, você é como se fosse uma pré-construção. Não é uma maquete, não é um modelo, não é um render, não é nada disso. É uma pré-construção efetiva. Tudo que você está fazendo ali vai estar em loco. Então, isso, assim, isso gera uma economia de projeto na faixa de projeto na faixa de 10%. E numa economia de obra também muito relevante, porque você minimiza os erros, porque você está vendo tudo antes. Então, assim, não tem como errar. Verdade. Então, por exemplo, você vai passar uma instalação nova que modificou, ele denuncia se estiver pegando uma viga ou se estiver passando E em algum consegue ter esse lugar. raciocínio lógico de todo o entorno do Vai estar projeto. tudo lá. Então, isso favorece o conceito do projeto, é uma coisa que eu bato muito até com meus projetistas. Eu gosto de trabalhar com quem pensa em conceito, né? Quem está alinhado no conceito do projeto para ter um projeto bem pensado, para você gastar menos, porque um projeto bem lançado de instalações, por exemplo, pode custar o dobro, pode custar Verdade. menos da metade do que um projeto mal pensado, onde o cara vai ter que fazer 1000 caminhos. É claro que a arquitetura contribui com isso, mas é uma coisa que eu tenho essa Verdade. obsessão, eu De confesso. colocar. A gente está mostrando aqui um pouquinho dos interiores do escritório que faz Esses parte a também. gente fez. Esse é um retrofit, tá? É na Urca. Hum, A Urca é super protegida porque tem FAM, tem IRPH, que é o órgão de patrimônio. E esse era um predinho bem feioso até, sem estilo nenhum. E a gente transformou nessa joinha aí, que ficou um projeto lindo. Tem essa vista inacreditável. E a gente fez essas portas camarão. Ele tem um poente, na verdade. O único senão desse projeto é que ele é virado para a fachada oeste. Então, a gente fez esse filtro de cima a baixo com portas camarão, onde o cara pode estar fechado e ver a vista pelo filtro que é aquilo, como se fosse um filtro protegendo o sol. Ou então sei lá, passou essa hora. Ou então de manhã ele abre e amanhã. fica ali com essa dentro d'água. Ô, Sérgio, É, você é atrás também. do Cassino da Urca esse projeto. Não, é sempre uma coisa maravilhosa. Você também, como carioca, como profissional carioca no Rio de Janeiro, você também se orienta pelo Cristo no quesito norte, sul, leste, oeste? Porque quando eu fiquei sabendo disso, para mim é uma super novidade, eu achei sensacional. Que as pessoas, quando vão Estou construir, só, olham para o tô só Rio, para mim. mostrando a minha rota ali aqui, que o Carlos está perguntando aqui se eu ainda penso o projeto. Todo Olha lá, projeto nasce na lapiseira, depois que vai para. a proporção, né? Vem a proporção. É sempre no desenho, né? Para mim, pelo menos, é sempre assim. Eu Ainda não achei muito consegui. interessante isso. Não, mas acho que proporcionalmente mesmo, isso é o raciocínio, né? A gente precisa rabiscar ele para depois virar forma. Eu acho que tudo é uma. O arquiteto tem essa grande vantagem, assim, que isso é uma coisa que eu acho que nenhuma carreira tem, né? O arquiteto ele está sempre evoluindo, né? Você vê, os grandes arquitetos são os mestres que são os arquitetos, né? O Paulo Mendes da Rocha, enfim. Você vai, de alguma forma, aquilo é um somatório de capacitação que você vai adquirindo ao longo da vida, ao longo das contribuições que você recebe. E isso é muito bonito, né? Porque você tem essa coisa de estar recebendo e dando, né, de alguma forma também para os arquitetos júniores, os arquitetos mais jovens do escritório, e isso está sempre entrando, né, num HD aqui que vai qualificando isso. Como você vai usar isso, aí cada um usa de uma forma, mas é muito bacana, porque eu pretendo projetar até meus últimos dias. O Paulo Mendes da Costa, quando outro dia encontrei com ele, e ele estava contando, ele está com 92 anos,
né? E ele comentando, tava com uma cliente dele num evento e ele falando que tava fazendo mais uma casa da cliente aos 90, ele aos 92 anos. É um exemplo realmente profissional incrível e o que não mostra, o que não prova a mente funcionando, não é? Sem Coloca a mente dúvida. para funcionar que a coisa é eterna. É. Olha esse projeto também, que coisa maravilhosa. O Teto Fogo também é uma Essa preocupação é muito grande, né? uma das casas da UPAM. Cada Olha lá o casa é verde, diferente né? da outra. E esse é um projeto que a gente está fazendo agora na Tijuca, para Concal, que são 264 apartamentos de 4 e 3 quartos. É um projeto que eu me inspirei no Parque Mojope, esse projeto icônico, que foi o primeiro projeto que eu trabalhei há 30 anos atrás. Eu acho sensacional o mix de acabamentos que você usa, né? Madeira, o cimento, o metal, a Eu pedra. tenho uma coisa também que eu acredito muito, que a forma da arquitetura, ou seja, a volumetria, define a arquitetura. O espaço Então, cheio, vazio. uma forma bonita, ela precisa de pouco, né? Aquilo que a gente estava falando. Ela não precisa de muita maquiagem. Ela é bonita. Então, esse projeto, por exemplo, nasceu dessa minha vontade, que eu queria fazer um projeto onde a lâmina fosse uma lâmina elegante e bonita, ou seja, a projeção do edifício fosse uma lâmina bonita. Então, pô, a partir Yeah. disso fica muito fácil, assim. Não, esse projeto ele não tem nenhuma, ele tem um balanço de varanda que não é muito grande. Ele tem só essa bossa das jardineiras, que são jardineiras aleatórias que eu coloquei numa aba de uma varanda. Que é essas jardineiras são mantidas pelo condomínio. A ideia é que isso seja uma manutenção fácil, mas que seja feita de meses em meses, alguém que vá lá e tratar do jardim para o quê? Para aquilo ficar bonito, irrigado. Mas engraçado como o resultado, ele não tem nenhum acabamento especial, mas a forma dele passa uma elegância, porque ele tem Muito. essa forma bem feita, essa Esther forma tá, bem pensada. Esther Chatan tá te mandando um beijo aqui. Ela não conseguiu entrar com o celular dela, falou que tá com Esse aí, vamos ver outro. se a gente faz a parceria, Esther. Ó, Esse aí é alto padrão e é 4 e 3 quartos. Vai ser um projeto bem icônico lá na Tijuca. Eu acho que é o maior lançamento residencial dos últimos anos no Rio, que vem dessa crise aí, que agora vai ser um pouco mais alongada por conta dessa crise de saúde, mas a gente espera estaremos que passe lá. logo. Quero lá filmar depois. Já combinei com o Miguel, vou combinar com você também. Você acha que eu vou querer ir ver essa obra finalizada e filmar para mostrar para todo mundo aqui no Instagram do Tem Ornari? muita coisa que não dá para mostrar ainda, né? Eu fico uma pena Ainda, danada. A ainda, Giovana, ainda, ainda. que me ajuda pra caramba na parte do marketing, ela fica cheia de coisa lá para poder postar, fica brigando comigo que não pode postar. Eu falo, não, segura que não dá ainda, não dá ainda, tem que esperar. A gente espera, mas vai vir, porque tá muito bonito mesmo esse projeto. Tem o pessoal aqui também falando e quer saber outros nomes que te inspiram, outros profissionais, ou se tem acho que teólogos também, né? Tem alguma teoria que te inspira. Bom, eu falei dos nomes, né, que são os meus heróis, assim, que é o Renzo Piano e o Richard Rodgers, que foram sócios, inclusive tem a mesma linguagem, que é muito que eu me inspiro mesmo nessa coisa da racionalidade dos projetos e você tirar partido das questões técnicas na própria arquitetura. Isso acaba que é uma coisa que meio virou uma característica de trabalho, né, do escritório. O João, que é meu sócio, meu querido sócio, também tem essa mesma preocupação. E isso acho que acaba refletindo no nosso trabalho, sim. Então, a gente está também com um projeto no Ceará, que a gente está começando agora, junto com o Miguel, inclusive. Um projeto grande, que também vai ser bem legal. Mas, assim, eu acho que o que na arquitetura, o meu interesse sempre foi um pouco misturado com a questão técnica. Então, é claro que isso fica parecendo, pô, ele é um arquiteto técnico que não utiliza. Eu acho que, assim, eu entendo que tem que estar tudo junto. E a estética, Eu ela vejo é um isso, resultado harmônico disso tudo. eu vejo Entendeu? exatamente o que você falou agora. Não vejo separado, não. Te vejo assim, complementando
né, juntando todos os pontos, inclusive para grandes parceiros dentro de um mesmo projeto. Não. É um ajudando o outro. Sérgio, eu não coloquei aqui o seu arroba, deixa eu deixar registrado. Qual que é o seu Instagram? O meu é Sérgio Conde Caldas, pessoal, e o do escritório é SCC_arquitetura. SCC_arquitetura. Arquitetura. É. Ó, pessoal, Sigam tá lá. aqui Tem para quem tudo lá. quiser conhecer mais, ver os projetos que estão maravilhosos. Inclusive, você interage bastante, né, com o projeto que você está fazendo, aquele momento, Nosso aquela Instagram é obra. super ativo. Muito, Nossa, muito. o site é sergiocondecaldas.com.br. Também o nosso site é bem completo, porque a gente tem muito do projeto, a gente coloca tudo, desde as plantas, estudos iniciais, muito do conceito, até uma parte que é até destinada para estudantes, que a gente faz nos projetos, enfim. Ou seja, E você também tem dividido bastante as lives, né? Tenho visto você movimentando aqui. essa quarentena tem sido agitada, tanto de trabalho, gerir os problemas, que também não tem sido fáceis, imagino, para todo mundo, mas a gente tem que lidar com isso com alegria e para poder passar por isso mais são. Esse é Sérgio Conde Caldas, gente. Exatamente assim, na vida real e profissional, né? Mas aí, falando aí, puxando um pouco de sardinha para a Ornari, que é uma grande parceira, no início do projeto, a gente procurou a Esther, do OPAN. OPAN é o nome da incorporadora. Esse projeto se chama OPAN Ará. E a gente tem 3 outros projetos em estudo para a gente também realizar aí entre o final do ano e o começo do ano que vem. Não só de casas, tá? E a gente pretende manter essa parceria que Então tem está funcionando novidades além super das casas? bem. A gente está bastante ativo. Rio de Janeiro também? Ou fora? Rio. Não. Esses 3 Gente projetos do são no céu. Rio. Esses Já 3 projetos são no Rio. Esse do Ceará a gente está fazendo. Tem até uma participação pequena, mas a gente está como arquitetos mesmo, eu e o Miguel, dos 2 escritórios. Mas essas 3 incorporações com projeto, porque é tudo que o cara não quer quando compra uma casa, é escolher o terreno, depois escolher o arquiteto, definir projeto, depois ainda ter que definir quem vai construir, e depois vira um segundo emprego. Eu sempre brinco que assim, a própria obra é um segundo emprego, o cara fica lá quinzenalmente pagando conta e tal. O que a gente quis ser? Um facilitador disso tudo. O cara compra a casa dos sonhos, a gente pode até adaptar, como a gente tem adaptado os projetos para a realidade das pessoas. Mas, assim, o cara esquece, ele vai receber a casa pronta, a chave na mão e com tudo que ele flor no quis, com os vaso. projetos, com todos os parceiros, com automação, com iluminação, com irrigação, com paisagismo, com tudo. E uma casa com a nossa assinatura entregue. E o legal, o que eu tenho reparado, é que assim, a assinatura de vocês também é uma coisa que perlonga por anos a arquitetura, né? Porque entre ano e sai ano, ela continua moderna, ela continua nova, continua atual. É que a gente se mantém jovem. Adoro! Adoro! Sérgio, olha. Eu acho que a gente vai evoluindo, não tem a menor dúvida. Quando a gente olha para trás, assim, o nosso trabalho hoje, tanto, estou falando por mim, mas o nosso trabalho do escritório hoje é muito melhor do que há 10 anos atrás. Se aprimorando Eu sempre, né? enxergo isso claramente. Mas vejo uma evolução bonita ali. Assim, eu tenho orgulho do que fiz, mas assim, eu vejo que ir para frente vai ser melhor. A gente tem que usar também as inovações, né? Você acha que você vai também, começar tem uma coisa também que é uma coisa cultural, tá? Que eu acho que primeiro é da demanda. Eu acho que tem mais gente interessada em arquitetura. Que isso é uma coisa que eu sempre combati muito, porque não se fala de arquitetura, né? Fala muito de interiores, fala muito de... Mas você só tem as revistas técnicas falando de arquitetura. Arquitetura e urbanismo são temas que as pessoas não gostam de falar, porque, em teoria, existem algumas poucas figuras que falam sobre o tema,
E os outros não podem falar porque são assuntos que são proibidos, né? Então, acho que esse espaço tem crescido para falar. Hoje a gente vê alguns artigos em jornal, revista de Você se arquitetura vê, urbanística. você se vê projetando diferente nessa década de 20, depois dessa experiência que a gente teve em 2020, nessa próxima década? O programa da família vai mudar, sem dúvida. Eu acho que tem muita gente que mora mal, tem muita gente que mora bem, mas assim, de uma maneira geral, quem consome arquitetura, né, vamos colocar dessa maneira, ou quem realmente tem esse interesse, acho que passou muito melhor do que quem não tem esse Não interesse. entendi, que não sabia, não tinha Mas eu acho amizade que, com esse assunto. mas eu acho que a tendência é o programa familiar mudar um pouco. E eu acho que isso já era uma tendência, tá? Eu acho que É. essa questão da urbana, hoje a gente tem uma projeção de 70% das pessoas no mundo estarem morando nas metrópoles até 2050. Ou seja, 70% do mundo estariam nas metrópoles, que seriam megalópolis Caraca, ingerenciáveis, né? Se a gente for pensar cidades como São Paulo e exatamente. Rio, que são megacidades, megalópolis. Então, assim, tem um lado bom de uma percepção que é possível, de fato, aquilo que a gente imaginava que no futuro seria possível. Acho que esse futuro é agora. É, de fato, possível você trabalhar de uma casa de campo, ou de uma casa de A gente está veraneio, vendo ou isso, no né? Ceará. Eu acho que lá fora já tem um pouco, já tinha antes disso, já tinha um pouco esse movimento. As pessoas estarem menos fisicamente e poderem, aí nesse caso, pô, será que você não vai estar fisicamente? Você não precisa estar em São É. Paulo. Sérgio, Você você pode estar. sentiu até que isso otimizou o trabalho, otimizou o escritório? As pessoas passaram até a entregar mais, né, do que antes? Porque eu senti esse movimento. Você também sentiu? Eu senti totalmente no escritório, tá? A gente conseguiu trabalhar remoto já no primeiro dia. O João foi um leão lá, conseguiu as licenças. A gente já tinha as licenças, mas conseguiu as licenças remotas dos arquicades para a gente trabalhar de casa todo mundo. E o que eu percebi é que todo mundo, por grupo de WhatsApp, por call, em Zoom e tal, primeiro que a gente saiu da zona de conforto, né? Ah, Porque ficou aquela situação, pô, não vamos receber, como é que eu vou pagar aluguel, como é que a gente, né? Todo mundo viveu esse momento, aquelas 2 primeiras semanas, né? Mas e isso foi uma coisa que nos obrigou assim, cara, galera, a gente tem que ser eficiente, é. vamos entregar para poder receber, para a gente poder minimizar os Tocar, fazer o barco impactos. andar. A gente fechou 2 contratos grandes durante a crise Olha que legal. Tem e, muita gente falando e isso. Eu estou achando tão bacana. isso foi muito, muito bacana, assim. Claro que a gente foi parceiro no sentido de parcelar mais, entender o momento de cada um, Facilitar a parte financeira. facilitar, mas assim, eu acho que foi bom. E esse lado dessa experiência virtual e dos arquitetos em si, assim, que possa até agradecer, os nossos arquitetos anteciparam prazo, sabe? Entregaram um trabalho que está sendo elogiado pelos próprios projetistas parceiros e pelos clientes. Então foi assim uma grata surpresa e deu uma possibilidade maior para a gente, né? Acho que assim a crise ela serve para você também tirar o proveito das dificuldades e fazer do limão uma limonada, né? Não, Acho e que perfeita. Aqui nas lojas também da Dornari, todo mundo trabalhando de uma maneira remota, alguns até em lojas pontuais, mas sempre com uma equipe muito mais preparada, né, para esse momento, com muito mais cuidado, reduzido, tomando todos os cuidados e também não paramos. e sabe o que que eu acho também que isso vai ser um divisor de águas de atitude também. Acho que tem muita gente com atitude errada, meio querendo se beneficiar do momento. Ah, E isso tem é tão muita gente, feio, né, mas gente? tem muito, assim, tem muito. E tem muita gente fazendo certo, ou seja, mantendo o foco, o trabalho e cumprindo as obrigações de alguma forma, né? Mesmo que facilitando e tal.
Então, eu acho que essas coisas, aí eu acho que o ensinamento de um momento como esse está em não esquecer, né? Não esquecer Exatamente. Disse principalmente tudo. o bom parceiro e não esquecer o que a gente está vivendo, né? Porque às vezes você volta à normalidade, vamos imaginar, acabou tudo, esse vírus foi embora. Assim, é muito fácil você voltar ao normal, à normalidade, e esquecer Esquecer. do que você Não, viveu. isso aqui não pode acontecer. E eu acho que já está criando uma boa raiz aí. Para a Sérgio, gente foi muito gratificante para a gente ligar para os nossos fornecedores, parceiros e falar, olha, não mudou nada, vamos continuar trabalhando. E, cara, toca o o que a gente barco. percebeu é que, pô, os caras ficaram muito gratos, né, de ter uma posição dessa. Isso é bacana mesmo. Eu não estou lendo Sérgio, eu nada quero. que as pessoas falaram. Desculpa, gente, eu fiquei aqui envolvido. Mas é exatamente isso que a gente está falando. Tá. Ah, você E que vai olha, vendo e puxando, tá. e você tem um fã-clube aqui que já mandou beijo, que adora o seu Ah, trabalho, que bom. Estou vendo adora várias pessoas você. queridas. Obrigado aí, todos os elogios, gente. Sérgio, quero ir para o Rio de Janeiro em breve e conhecer um pouquinho Vamos, desse escritório e conhecer essas obras maravilhosas que vamos tomar um leva café lá no também escritório. essa parceria do Ornari com maior prazer. Adorei, Sérgio, tá? Já passou o tempo todo. muito Passou. obrigada. Boa. Obrigado. Muito obrigada por dividir, por apresentar para a gente um pouquinho. Quem quiser mais, está aqui embaixo o Instagram do Sérgio. Vale a pena conhecer e conferir. A live vai ficar Maravilha. salva também 24 horas, dá para o pessoal pegar um pouquinho desse conhecimento, dessa arquitetura. Sérgio, um Legal. beijo maravilhoso, um bom final de Beijo, semana obrigado. Beijo em todos. Bom final de semana para todo mundo. Adorei. e até mais. Beijão, beijão, Beijo, tchau, Esther. Tchau, tchau. tchau.